Olá, meus caros amigos e amigas, eu sou o professor Heron e você está no canal Heron Educador. Hoje eu quero conversar com você sobre a branquitude. É possível que você já tenha ouvido falar sobre esse termo, mas será que realmente você sabe do que se trata? Eu quero falar para você sobre a minha branquitude e como, através dela, eu me entendi como reprodutor do racismo. Gostaria de me apresentar melhor. Eu leciono história há mais ou menos uns 15 anos, quase sempre em escolas da rede pública do interior do estado do Rio de Janeiro. E, ainda que eu nunca em minha vida tenha cometido um crime como injúria racial e nem sequer ter sido acusado de uma conduta racista, mesmo assim, eu reproduzi o racismo, ainda que inconsciente. E se você está pensando como pode uma pessoa ser racista de modo inconsciente, então é porque você precisa entender a branquitude. Esse é um termo que se refere a uma identidade racial que é construída e reconstruída historicamente sob a influência do tempo e o cenário local. Essa branquitude marca um lugar de privilégios simbólicos, subjetivos e objetivos que marcam a construção social e a reprodução do preconceito racial. Dada essa definição, queria fazer uma contextualização histórica sobre o termo. Ainda que ele esteja em moda nos debates sobre o racismo, esse não é um conceito novo. Lá atrás, em 1935, o sociólogo e ativista negro Du Bois publicou um livro, A Reconstrução Negra nos Estados Unidos, onde analisa a situação dos trabalhadores pobres nos Estados Unidos do século XIX. Lá, os brancos tinham grandes benefícios em relação aos trabalhadores negros, como o trânsito livre, sem constante observação policial, escola melhores para os filhos, e uma cordialidade de tratamento que dependiam do seu voto. E pouco depois, em 1952, o filósofo carimbenho Frantz Fanon apresenta a tese de que devemos nos libertar da identidade racial, deixando assim de nos enxergarmos como brancos ou negros. Na década de 60, o ativista anti-apartheid Steve Biko apresentou uma grande contribuição sobre a identidade racial através da autodefinição de negros e negras. Um dos pioneiros em refletir sobre o racismo a partir da ação ou conivência dos opressores foi o escritor tunisiano Albert Memmi. Em seu trabalho, ele abriu caminho para muitas pesquisas e debates sobre a branquitude nos Estados Unidos e no Brasil. Você consegue entender que durante muito tempo, principalmente no Brasil, a questão racial sobre o opressor branco e o oprimido negro foi analisado segundo a ação dos oprimidos em trabalhos acadêmicos de pesquisadores brancos? É exatamente nesse contexto que se encaixa a minha história, pois eu, como branco, sempre me vi como não racista, sabe? Como um professor que segue à risca cumprindo o artigo 26 da LDB, aquele lá que versa sobre a obrigatoriedade de abordar a cultura africana nas aulas de história. É isso mesmo, caso você não saiba, existe uma lei que obriga os professores a falar da África e sua influência na formação histórica do Brasil. Eu explicava o conceito de racismo para os meus alunos, promovia reflexões sobre os horrores da escravidão, das atrocidades do neocolonialismo, mas nada disso me fazia perceber o quanto eu estava deslocado da realidade e mais, o quanto eu era ou sou parte integrante dessa estrutura racista brasileira. Olha, o fato de eu não conseguir enxergar essa estrutura é muito mais comum do que você pode pensar. Para nós, brancos, percebemos uma realidade da qual o racismo é um elemento presente no outro. E isso é bem fácil de provar para vocês. Esse ano, um projeto de escola, fizemos uma enquete entre os alunos. Nela, 98% afirmaram que o Brasil é sim um país racista. E 99% foram taxativos em dizer que não são pessoas racistas. E se eu perguntar a você, meu amigo e minha amiga, o que você me diria? Será que você se aceitaria como racista? Para você ver, até no meio desse ano, eu também fui categórico em me autodefinir como não racista. Mas tudo mudou.
Após o assassinato do George Floyd e a repercussão da mídia, eu decidi chamar alguns colegas professores para fazer uma aula em videoconferência. A ideia era bem simples, debater o tema com os alunos. E nas conversas para formar o projeto, fui confrontado pela professora de sociologia, a Nájila, uma mulher negra, militante. Aquelas pessoas que possuem uma infinita amplitude conceitual e teórica, tudo associado a uma prática ativista que me deixou sem palavras. Sabe quando a gente se sente bem pequeno diante de alguém? Depois de receber uma verdadeira aula sobre o racismo, eu fui atrás de mais conhecimentos. Comecei a pesquisar sobre o assunto. E nesse momento as coisas passaram a fazer um pouco mais de sentido para mim. E é por isso que eu estou aqui conversando com você, pois talvez você ainda não tenha percebido, mas os alicerces da nossa sociedade são as desigualdades e o racismo. Quando começamos a entender a branquitude, passamos a perceber o nosso papel, objetivo ou subjetivo, de opressor. E se você está conseguindo, assim como eu, se auto-identificar como um privilegiado pela sua branquitude, agora sim a ideia do racismo estrutural vai fazer mais sentido, pois esse é um conceito que pretende definir como a sociedade historicamente se formou para dar aos brancos espaços de poder e domínio. E se esse vídeo de alguma forma está mexendo com você, dê um like e se inscreve aqui no meu canal. Voltando à minha história, quando me percebi como elemento ativo do racismo estrutural, eu fui buscar novos olhares sobre o mundo. Assim, conheci as ideias decoloniais e os desdobramentos do racismo na periferia do capitalismo. Fui estudar autores como Djamila Ribeiro, Angela Davis, Akin Mbembe, Silvio de Almeida, etc. Olha, eu confesso a você, foi um doloroso processo de desconstrução. Eu passei a lembrar de cada aula que eu já havia dado e planejado, e como eu reproduzi um discurso de dominação dos brancos europeus. Apesar de toda uma ressignificação, é preciso respirar fundo, e reconhecer os nossos erros para poder seguir em frente. Pois é preciso desconstruir os nossos alicerces e criar novos significados para antigas visões, que durante tanto tempo fizeram parte das nossas vidas. Só assim podemos caminhar para nos reconstruirmos como pessoa. Gente, na boa, não dá para ser branco e não se enxergar quanto racista. É justamente a partir da auto-identificação do racismo que tenho dentro de mim que posso iniciar um longo processo de não ser racista, que passa por mudar o meu planejamento de história, refazendo as antigas aulas. Agora o meu olhar está no protagonismo de Zumbi dos Palmares, a Inês Cesare, Mãe Menininha do Gantoise, Tussano Vertruz, Luiz Gama, o Steve Biko, o Abdias do Nascimento. E ao propor como meta em minha vida de não ser mais racista, eu lembro das palavras da Angela Davis. Olha, gente, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. A consciência precisa ser branca, pois o racismo não está no negro, não está no outro, o racismo está dentro de cada um de nós.